Dando sequência às nossas estratégias de controle aqui, vamos entender, dentro do controle por repetição, os dois modos de programação que a gente tem. Essas programações são realizadas dentro do software de programação. Então, o primeiro modo de programação que a gente define é a programação ponto a ponto. Então, a gente vai definir, dentro do espaço de trabalho da máquina, pontos em que, por exemplo, a ferramenta tem que transitar. Ela vai sempre ter que passar por aqueles pontos. O que essa estratégia ponto a ponto não define é a trajetória. Então, se eu definir esses 3 pontos, eu posso ligar essa trajetória por retas, esses pontos por retas. Então, a nossa trajetória vai ser composta de retas ou curvas. Simulo até, talvez, uma semicircunferência. Ou você não sabe o que o cara está na cabeça lá, ele pode fazer a ferramenta do manipulador ter uma trajetória mais ou menos desse tipo. Não que seja funcional, mas que é possível. Então, esse tipo de modo de programação, você vai definir os pontos que você quer que passe. A questão é que quanto mais próximo a gente definir esses pontos, mais a gente vai limitando a liberdade do tipo de trajetória, né? Então, quanto mais pontos, mais limitado o tipo de trajetória é. Duas observações, dois modos de trajetória básico que a gente tem. Como a gente sempre vai ter mais de uma junta, mais de um acionamento, a gente pode, jogar velocidade máxima em todas as juntas. Então, a junta que tem fazer o menor deslocamento vai chegar no seu ponto mais rápido. Ou a gente pode ajustar para uma velocidade sincronizada, de forma que se uma precisa percorrer 30 graus e a outra percorrer 45 graus, esses dois ângulos sejam percorridos por duas juntas diferentes no mesmo ângulo. Então, vocês percebam que a junta que precisa percorrer um ângulo maior vai ter uma velocidade menor para ela fazer esse percurso no mesmo tempo da junta que tem que percorrer um ângulo maior. Beleza? Então, para a gente entender melhor aqui o que eu estou falando dessa diferença de estratégia de controle, essas duas imagens trazem para a gente o exemplo. Nessa primeira imagem, quando a gente tem todas as juntas em velocidade máxima, e essa segunda imagem com a nossa segunda estratégia de controle, que é uma estratégia sincronizada. Então, a gente vai trabalhar para que todas as juntas parem de funcionar juntas, né, ao mesmo tempo, beleza? Então, na imagem A, percebam aqui que essa junta precisa fazer um movimento de 90 graus para chegar na posição final, que é a posição 3. Essa segunda junta ela vai precisar fazer uma movimentação bem menor, né, chutando aí um valor de 45 graus. Então, vocês percebam durante a trajetória, até o ponto 2 aqui, a posição 2, as duas juntas, os dois motores estão funcionando. Só que no ponto 2, a nossa junta do meio aqui, ela já fez a movimentação que ela precisava. Então, nesse ponto aqui, ela já parou. A gente só precisa, a partir desse ponto, ter movimentação da nossa primeira junta. Então, nesse ponto aqui, a única coisa que acontece é o movimento rotacional dessa primeira junta aqui. Porque a segunda já chegou no objetivo dela, que era o deslocamento de 45 graus. A gente não percebe isso nesse segundo estratégia de controle. Essa segunda estratégia de controle é aquela em que a velocidade das juntas são coordenadas para que elas parem de fazer o trabalho ao mesmo tempo. Então, vocês percebam que na posição 2, o nosso elo
que na imagem A estava assim, ele ainda não chegou totalmente na posição, né? Então ele ainda tem um ângulo para percorrer. Então eu posso afirmar que, como o ângulo daqui continua sendo maior que o ângulo daqui, que essas duas juntas não estão se movimentando na mesma velocidade. E ainda posso afirmar que a velocidade da primeira junta, desta daqui de baixo, é maior que a velocidade da segunda junta, dessa junta 2 aqui, tá? Porque elas percorrem a mesma distância no mesmo tempo, elas fazem o percurso delas no mesmo tempo, mas o percurso 1 é maior que o percurso que a junta 2 tem que fazer.